Com a aproximação do capítulo 13 do mangá de Boruto True Blue Vortex, muitas pistas sobre a nova narrativa do mangá vão acabar mudando a trajetória da história de uma forma muito grande, onde vimos que, apesar desse último capítulo ser um capítulo completamente focado em batalhas, diversas pontas soltas foram deixadas pelo Kishimoto para a construção do próximo arco. Arco esse que teremos a vingança dos Shinjus contra o Boruto agora que o Hidari, o clone do Sasuke, foi destruído, porém mesmo com todas essas batalhas e o rumo do mangá sendo mais ou menos incerto, esse último capítulo deixou uma grande questão, que pode mudar totalmente a narrativa de True Blue Vortex, onde dessa vez temos um possível fragmento de que alguém estaria manipulando todo o fluxo dessa história novamente, e que provavelmente resultará em uma nova e também uma última grande profecia do mangá, já que no vídeo de hoje vamos falar sobre o poder oculto de Kashin Koji e o que ele de fato está escondendo nessa nova trama. Assim como também comentar um pouquinho sobre os primeiros spoilers, os mais recentes do capítulo desse mês, que vão abraçar todo o conteúdo que comentaremos no vídeo de hoje. Então caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, e caso goste do nosso conteúdo, eu peço encarecidamente o seu gostei no começo desse vídeo. Combinado então, bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, com a conclusão do terceiro volume do mangá de Boruto True Blue Vortex, novas pistas foram entregues pelo Kishimoto do que podemos esperar para o futuro do mangá, já que nesse último capítulo, um dos trechos de maior destaque, além dos eventos de batalha ali do Boruto, da Sarada e também do Hidari, foi o evento de grande revelação da Alma Espinhosa, uma espécie de núcleo que é gerado após a derrota completa de um dos Shinjus. E segundo o que vimos dentro desse capítulo, mesmo com o Boruto derrotando o Hidari com a ajuda da Sarada e do Kawaki, apesar dessa ter sido uma batalha extremamente difícil e circunstancial para todos eles, o resultado final daquela batalha, curiosamente, já era esperado pelo próprio Boruto. Assim como também o nascimento da primeira Alma Espinhosa, que não foi nenhuma surpresa para o próprio Boruto, assim como também para o Kashin Koji. Enquanto do outro lado vimos que a Sarada e o Kawaki não tinham noção alguma do que era aquele objeto, até que o Boruto explicasse para eles exatamente o que era aquilo. Sendo assim, é importante de notar aqui que o Boruto já tinha um pleno conhecimento do que viria a seguir quando o Hidari fosse derrotado, assim como também talvez até mesmo tendo conhecimento de que aquela batalha de fato seria vencida por ele, que acabaria expondo o núcleo do Hidari no final dessa batalha, já que segundo o Boruto comenta com o Kashin Koji, Koji afirma com todas as letras que aquela alma espinhosa que apareceu com a finalização do Hidari é a mesma que ele já viu em algum momento da história. E esse pequeno trecho, meu amigo, abre um leque gigantesco de possibilidades não somente para explicar algumas coisas que já vimos no começo da história, mas principalmente para mostrar o que teremos no futuro, onde talvez uma nova profecia ou um novo profeta passe a existir a partir desse exato momento. Pois bem, e para contextualizar tudo isso, devemos lembrar que já fizemos algumas teorias aqui no canal há cerca de mais ou menos uns 9 meses, onde comentamos sobre profecias e até mesmo sobre um possível viajante do tempo. Mas com esse capítulo as coisas parecem ter mudado um pouco, porém ainda estão seguindo um rumo muito parecido com o que já comentamos. Começando pelo ponto de que tudo dentro da história do mangá de Boruto True Blue Vortex até o capítulo 12 parece ter sido orquestrado ou arquitetado de certa forma para que um plano pudesse ser executado. Nesse caso, desde que vimos a primeira aparição do Boruto nessa nova história, seus planos iniciais, além de deter o Koji, estavam muito além do que esse inimigo representava como uma ameaça, já que como vimos, quando o Boruto retorna para a vila, Koji já não era necessariamente um objetivo principal para o Boruto, e sim na realidade o Koji era basicamente um obstáculo no meio do caminho do Boruto para que ele pudesse impedir um mal muito maior, ou seja, impedir o 10 Caudas antes que o Koji perdesse o controle do mesmo, nos dando indícios de que o Boruto já sabia antes mesmo do próprio Koji que controlava o seu exército, que em algum momento da história ele perderia o controle sobre o exército dele e os Shinjus acabariam nascendo. E esse ponto é um dos pontos mais cruciais dessa análise, visto que tudo o que ocorreu do capítulo 1 até o capítulo 4, o Boruto literalmente já sabia de tudo com antecipação e era algo que ele estava tentando impedir antes mesmo de acontecer. Boruto também sabia que ele precisaria derrotar o 10 Caudas antes mesmo do nascimento dos Shinjus, e por conta disso, Boruto, com a ajuda do Kashin Koji, muito provavelmente acabou desenvolvendo o Rasengan Uzumriku. Um Rasengan que, segundo o terceiro e o último capítulo nos explicam, ele teria então seus poderes ilimitados, sendo capaz de desfragmentar qualquer alvo atingido por ele em seu máximo poder. Nesse caso, Boruto passou 2 anos desenvolvendo esse ninjutsu para poder destruir unicamente o 10 Caudas com antecedência, justamente para que ele viesse a evitar o nascimento dos Shinjus.
E complementando essa teoria, temos a primeira página dos spoilers do capítulo desse mês, do capítulo 13, que nos mostra o primeiro encontro entre o Kashin Koji e o Boruto, ou o reencontro deles, né, basicamente. E nessa página é mostrado que, ao fugir da batalha contra o Koji lá, 2 anos no passado, onde o Sasuke foi derrotado nos arredores ali do País do Vento, Boruto supostamente acabou encontrando ali um sapo nos arredores que vigiava aquela situação de batalha, e ele acabou sendo invocado de alguma forma pelo Kashin Koji, indo parar em um dos esconderijos secretos do Orochimaru. Kashin Koji afirma que ele havia selado as entradas do esconderijo com algumas espécies de genjutsus para que ele pudesse dificultar aquela localização, revelando assim a sua identidade para o Boruto, e inclusive é mostrado ali que ele também guarda um dos pedaços da sua antiga máscara quebrada pelo Ishiki. Em nota, nessa mesma cena, podemos ver que o braço perdido do Kashin Koji, o braço esquerdo, ele já está reconstruído de alguma forma nessa cena, porém a gente ainda não sabe exatamente como. Pois bem, e partindo do ponto que sabemos que o Boruto passou 2 anos se preparando junto com o Kashin Koji para eliminar os Shinjus, está claro que eles estavam muito adiantados nessa história durante todo esse tempo, se preparando para enfrentar um mal que o Kashin Koji já sabia que aconteceria num futuro não muito distante, e que ainda assim ele precisaria preparar o Boruto, né, treinar o Boruto para poder enfrentar essa jornada junto com ele. E mais recentemente, com a descoberta da alma espinhosa no último capítulo, Kashin Koji afirma que aquela é idêntica à que ele já viu. Nesse caso, não é como se o Kashin Koji tivesse derrotado um Shinju em algum momento do passado, mas sim que ele já tivesse visto o resultado do futuro da derrota de um desses inimigos em algum momento muito tempo atrás. Tanto que no capítulo 4 o Boruto é totalmente repreendido ali pelo Kashin Koji, que falou através de um dos sapos que se ele enfrentasse os 4 Shinjus ao mesmo tempo, ele seria completamente derrotado, e a visão que ele teve da alma espinhosa em um futuro não muito distante talvez nunca tivesse se concretizado. E nesse caso então, sabemos que quem está com essa nova profecia é de fato o Kashin Koji, porém como ele estaria fazendo isso é a grande questão que a gente tem aqui. Inicialmente, em um dos vídeos aqui do canal, questionamos o fato de talvez o Boruto e o Kashin Koji terem recebido essa profecia do Ogama Sennin, o sapo ancião o qual passava suas profecias para o Jiraiya e para o Naruto através dos seus sonhos. No entanto, como o Koji afirma ter visto a alma espinhosa em algum momento da história, fica claro que quem teve essa tal visão foi o próprio Kashin Koji. E se analisarmos bem, segundo o que vimos durante a primeira fase do mangá, os ciborgues criados pelo Amado, todos eles possuem algum tipo de amostra do DNA do Shibai, ou do Deus Único, que lhes concede poderes únicos e totalmente além da compreensão humana, como por exemplo a reflexão do Daemon, a marca de garra do Code e também a onipotência e a clarividência da Eida. Todas essas habilidades únicas provenientes do Deus Único. Porém, um dos pontos a se notar aqui é com relação à clarividência da Eida. E segundo o que ela afirma para o Code no seu primeiro encontro, ela diz que ela só pode observar eventos do passado até a linha do tempo do seu nascimento, afirmando assim que a precognição é algo que definitivamente não existe. Porém, a Eida se engana ao dizer isso quando o Ogama Sennin era capaz de ter precognição em seus sonhos, trazendo profecias de eventos do futuro que aconteceriam ligados ao forte destino que o Jiraiya tinha. E segundo o que vimos durante a revelação da identidade do Kashin Koji, ele é literalmente um clone do Jiraiya, criado unicamente para que a sua forte genética pudesse influenciar na mudança do destino do planeta em algum momento da história. E isso foi feito de uma forma proposital pelo Amado, para que o mínimo de esperança pudesse influenciar na batalha contra o Ishiki. Isso é comentado pelo próprio Ishiki ao analisar o DNA do Kashin Koji. E exatamente no final dessa batalha contra o Ishiki, quando o Kashin Koji fugiu da batalha, ele meio que quebrou o laço do destino que o Jiraiya concluiu antes de sua morte. No caso do Jiraiya, o mesmo decidiu ficar e aceitar o seu destino, acreditando que a informação que ele tinha poderia chegar ao rumo da profecia que lhe foi dada, enquanto o Kashin Koji ele quebrou esse mesmo destino, decidindo escapar e priorizar a sua vida durante a sua última aparição. E nesse caso, ao descobrir a verdade sobre a sua origem e mudar o caminho do seu próprio destino, ligado obviamente à forte influência do destino do Jiraiya, uma possível habilidade oculta do Kashin Koji talvez possa ter se manifestado, já que o mesmo também é um ciborgue com o DNA alterado assim como todos os outros membros da Kara, e a sua habilidade oculta ainda não havia sido revelada. E seguindo essa linha de raciocínio, meio que diferente do que a Eida acreditava sobre a precognição, a gente teria então, das partes do DNA do Shibai,
surgindo então a teoria de que o poder oculto do Kashinkoji possa ser de fato a precognição, tendo a capacidade de não somente prever, mas também de observar acontecimentos que causarão grandes desastres no futuro da história. Tanto que, como a gente comentou aqui, 2 anos antes, provavelmente o Kashinkoji já estava se preparando para os eventos que estão acontecendo agora com os Shinjus. Assim como também a primeira aparição da alma espinhosa, como a gente viu no último capítulo. Sendo esse o motivo de que talvez o Kashinkoji possa ser o novo profeta dessa história do mangá, com uma habilidade oculta que estaria linkada tanto ao destino do Jiraiya, como também ao próprio DNA do Shibai como um dos ciborgues ali da Kara. Mas é claro, essa é apenas uma teoria. Honestamente, eu gosto dessa teoria, eu gostei bastante de criar esse conteúdo aqui pra vocês, justamente porque ela é baseada em todos os pontos que vimos até o momento no mangá. Obviamente, por ela ser uma teoria, ela pode ser quebrada a qualquer momento, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Kashinkoji realmente herdou essa habilidade de precognição aí do Shibai? Ou vocês acham que a profecia ainda continua sendo mantida através do Ogama Sennin? Enfim, fique à vontade para deixar sua opinião aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Tamo junto e é nóis!